todos. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Juarez, está apresentado pela professora. E hoje nós vamos falar a respeito das bem-aventuranças de uma forma geral, como ela pode nos ajudar na construção do reino dos céus e nós. E para título de informação, tirei as informações que estão na palestra de 3 fontes. Essa revista do Médium, nem é atual, é de 2019, mas eu achei lá dentro da enfermaria. Aí, perdão. Eu achei a revista lá dentro da enfermaria e deu uma inspiração boa. O Evangelho segundo o Espiritismo e esse livro Sermão do Monte, do Cláudio Fajardo. Então, tudo que vai estar na palestra, 90% do que está escrito ali é dessas 3 fontes. Então, vamos lá. A humanidade atinge hoje um nível tecnológico que há 50 anos a gente não imaginava que fosse chegar. Uma das coisas que eu acho muito interessante é a tal da internet, que inicialmente tinha fins militares, mas que depois foi estendida a todos que não fossem também militares, e ela nos permite acessar notícias em tempo real, fazer pesquisa e comunicar com pessoas que estão do outro lado do mundo, quase que instantaneamente. O lado negativo da internet, que eu vejo, é que ela tornou ainda mais forte o lado competitivo do ser humano. Então, ao mesmo tempo que as pessoas elas acabam priorizando essa vida virtual, né? Em detrimento da vida real, que é fora das redes sociais. E nas redes sociais, o foco é sempre ter o maior número de visualizações, de curtidas, ou seja, esse recurso da internet de visualizar nos potencializou o orgulho, o egoísmo de querermos ser o melhor que o outro, e não o melhor que nós mesmos. Nessa revista que eu falei para vocês, é a revista O Médium, da Aliança Municipal Espírita, número 725, de janeiro e fevereiro de 2019, a colunista Sheila Mara, ela destaca a visão de mundo do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que afirma em sua obra, chamada Modernidade Líquida, estamos vivendo tempos fluidos, pois na sociedade moderna não há espaço para projetos em longo prazo. Nela tudo é efêmero, feito sem perspectiva de duração. O estudioso chama a atenção para o fato de convivermos hoje com uma multidão de valores, normas e estilo de vida em competição. Tudo é competição, tudo a gente tem que ser melhor que o outro, se não for melhor que o outro, dá uma confusão danada, a pessoa acaba ficando deprimida, se chateia, mas por conta disso. E essa competição é sem referências firmes e confiáveis, e isso cobra uns altos preços psicológicos e produz uma sensação de vazio e de cansaço. É porque essas coisas que a internet nos proporciona, redes sociais, essa exposição excessiva, ela não traz aqui, não preenche o nosso vazio interior. E a gente continua buscando coisas fora para preencher esse vazio. A gente procura nas coisas do mundo. Claro que o mundo é importante enquanto espíritos encarnados em desenvolvimento, as coisas do mundo são importantes. Mas quando a gente valoriza demais as coisas do mundo e se esquece que somos espíritos imortais de passagem pela experiência carnal, as coisas se complicam um pouco, porque você fica sem referência, você fica aí no limbo. Todos nós ficaremos no limbo, se a gente não tentar pensar nos dois lados, né? Perdão, eu fui falando, esqueci de passar aqui. Foi bom. Então, qual a razão de encarnarmos na Terra? Né? Qual a finalidade? Será que não podia pular essa parte de sofrer e parar lá na frente? Não tem como.
Então a gente passou lá, também, uma outra fonte de consulta foi o Livro dos Espíritos. Na parte segunda do Livro dos Espíritos, capítulo 2, da encarnação dos Espíritos, traz o objetivo da encarnação. Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. Então a gente está aqui, a passagem, a fim de atingir a perfeição. O único modo de fazer isso é reencarnando, seguindo as vidas. E não tem como fugir disso. E aí continua lá na explicação da questão 132. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Isto é que está a expiação, visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, a gente precisa passar por esses testes, né? Que são as vicissitudes da existência corporal, para a gente desenvolver as virtudes que de fato interessam, que vão ser importantes para a gente quando a gente voltar para o mundo espiritual. É só na Terra que a gente, convivendo com outro que pensa diferente da gente, que reage, tem outros valores, né? Que a gente vai desenvolver a paciência, a tolerância, a caridade, o amor ao próximo e com isso ir se aperfeiçoando até que um dia a gente atinja a perfeição. Mas para isso tem que obrigatoriamente reencarnar. Aí continua a explicação de Kardec. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nesta mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e se aproximar. Deste modo, dele, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário da natureza. Ou seja, essa parte que tudo se encadeia, tudo é solidário, assim, chama a atenção da gente porque a nossa relação com o outro, ela tem consequência. Então, quando a gente erra com o outro, um irmão nosso, isso não fica esquecido, não tem como jogar a poeira para debaixo do tapete. Então, como na lei de Deus tudo se encadeia, mais tarde a gente responde por aquilo que a gente tiver feito, de bom e de ruim. Continuando, a questão 133 tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Aí a resposta deixa claro como Deus é justo, como Ele é imparcial, como Ele trabalha com um peso e uma medida, não fazendo diferença entre os seus filhos. A resposta é assim: todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. Então, assim, reencarna por quê? Porque todos os espíritos foram feitos simples e ignorantes. E à medida que vai se ganhando experiência, vai se desenvolvendo as virtudes. E aí não podia ser criado um espírito como a gente outras religiões, né? Eu era católico antes de me tornar espírita. No catolicismo a gente tem a ideia dos anjos, dos seres que já foram criados perfeitos. Essa situação não existe, né? Essa é uma ideia que a gente precisa rever, porque o Livro dos Espíritos traz essa informação, que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Então todos passam pelas mesmas situações. O que pode, de repente, chamar a nossa atenção, quando a gente imagina aí o Chico Xavier da vida,
um Dival, uma coisa assim, é que os espíritos que estão mais esclarecidos que a gente, eles fizeram as opções corretas no tempo que essas situações se apresentaram para eles. Então não existe privilégio, existem opções. A vida apresenta sempre duas opções para a gente e a gente que escolhe, o nosso livre-arbítrio permite que a gente escolha. E aí, se a gente vai pelo caminho certo, pelo menos reto, sim, menos fácil de passar, a escolha nossa e, consequência, também cai para a gente. Beleza? Então, continuando. Ainda na 133A, Kardec perguntou, mas então de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta do sofrimento da vida corporal? Resposta dos espíritos. Chegam mais depressa ao fim. Eles tinham opção entre a boa escolha e a menos feliz, eles foram pela boa escolha mais vezes. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses efeitos. Então, está os espíritos informando que as aflições da vida, na maioria das vezes, são consequências da imperfeição do espírito, das nossas imperfeições, das nossas escolhas equivocadas. E é por isso que a gente sofre. Então, a gente tem livre-arbítrio, pode escolher. Mas quem escolher seguir pelo caminho tortuoso, vai arcar com as consequências de ter que passar por aquele caminho. E aí é a escolha de cada um. E aí ficou a pergunta, temos daí que seguimos reencarnados sem recursos que possam minimizar os efeitos das vicissitudes da vida em nós? Não. O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos oferece infinitos recursos para lidarmos com as dificuldades. Faltou um S depois de dificuldades, que se nos apresentam ao longo da nossa passagem pela existência corporal. Então, em alguns capítulos, tem algumas palavras de Jesus que nos dão, que nos confortam bem, que nos orientam, ainda que a gente não siga essas orientações. Por exemplo, capítulo 5, Cristo Consolador do Evangelho, começa com a seguinte citação: Vinde a mim, todos vós aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Ou seja, esse é um chamado de Jesus, que dizendo que para a gente que estiver aflito, sobrecarregado, para a gente ir até Ele, né? Que Ele vai nos aliviar. Aí continua no capítulo do Evangelho: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga com amargura. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Então, essas misérias, essas decepções, as dores físicas, as perdas dos seres que amamos, a gente encontra consolação se a gente entender, se a gente trabalhar em nós, que nós somos espíritos imortais temporariamente mergulhados na carne. E que esse vai e vem entre mundo espiritual e mundo material, ele é constante, ele nunca para. Então, se um dia eu vim do mundo espiritual, reencarnei, nasci, e a minha avó, por exemplo, desencarnou, voltou para o mundo espiritual, isso deveria ser um alento para nós, a gente entender que esse fluxo, e apesar desse fluxo da ausência física da pessoa, a ligação afetiva, ela vai continuar para sempre. Porque se não fosse assim,
já começaria Deus não sendo justo, não sendo bom, né? E a gente imagina Deus, ou a doutrina espírita, a gente imagina a doutrina espírita da minha forma, que Deus é soberanamente bom e justo. Então, soberanamente significa no nível máximo de bondade, de justiça, de amor, de tudo. Então, Deus não faria uma coisa, a obra de Deus é perfeita. E no livro perfeito, só existe um conceito de perfeito, né? Que é 100%. Não existe uma coisa assim, quase perfeito, meio perfeito. Então, se é quase, não é perfeito. Se é meio, também não é. Por conta disso. Ou é perfeito ou não é. Não tem um meio termo. E a obra de Deus, ela é perfeita. Ela não tem erro. Não tem nada que possa ser melhorado. Não. A obra de Deus é perfeita. Vai repetir, perdão. Aí continua a explicação de Kardec. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então, é uma coisa simples, até que Jesus pediu para a gente, né? Amar o próximo, como a nós mesmos. É uma coisa simples, possível de fazer, porque Jesus, quando esteve aqui, ele não fez nada de extraordinário. Porque se ele tivesse feito uma coisa assim muito extraordinária, fatalmente a gente teria certeza que a gente não conseguiria, dada a nossa imperfeição. Tudo que Jesus fez enquanto estava aqui é perfeitamente possível de ser executado por cada um de nós. A gente só precisa desenvolver, só precisa acreditar, só precisa querer. Esse querer é que às vezes nos falta. Essa boa vontade de colocar em prática aquilo que a doutrina espírita nos ensina, né? Aquilo que está no Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, que abriu muito o entendimento nosso sobre essas verdades que, quando a gente abre a Bíblia, fica um negócio meio complicado de ler, assim, de entender. Mas a doutrina espírita vem encher esse véu e escancara para a gente poder entender, poder trabalhar isso. O capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, nos traz a seguinte informação. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar um lugar. Depois que me tenha ido, que vos houver preparado um lugar, eu voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Então, ainda segundo o Evangelho, a casa do Pai é o universo. E nesse universo há inúmeros planetas habitados. É claro que a gente não vai encontrar seres corpóreos num planetinha aqui próximo do nosso. Porque eu fico pensando assim, se a gente encontrasse, por exemplo, gente em Marte, aí tal qual foi quando os europeus chegaram na América, e aí extinguiram povos indígenas, exploraram ao máximo as riquezas naturais, também a gente faria isso, iria para um outro planeta próximo aqui e tocaria o horror naquele lugar, explorando, matando irmãos, por aí vai. Então, assim, há outros mundos habitados, mas numa frequência que a gente não consegue perceber, né? Que a gente não tem tecnologia para isso. E continua a explicação do Evangelho. Essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado virtuoso ou desgraçado de espírito e erradicidade, conforme se ache mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais. Variarão ao infinito, ou seja, sem um número
certo, de variações aí. O meio em que ele se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tem. Então, assim, as palavras de Jesus também podem significar esse outro aspecto, né? Que o estado feliz ou infeliz dos espíritos. Isso variará ao infinito. Vai ter muitas opções aí muitos níveis dessa felicidade ou dessa tristeza. Aí a passagem mais significativa dos ensinos de Jesus talvez seja o Sermão do Monte, onde faz um resumo de toda a sua doutrina, mas com um significado extremamente profundo. Mahatma Gandhi, que não era cristão, disse sobre o sermão que Jesus proferiu à multidão: se perdesse todos os livros sacros da humanidade e só salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Então, todo mundo sabe que o Sermão do Monte foi o sermão que Jesus fez, uma multidão, ele subiu ao monte e começou a falar as bem-aventuranças para as pessoas que estavam ali. E esse Sermão do Monte traz tanta informação interessante como devemos nos portar, que, como disse o Gandhi, se perdesse tudo, ficar só o Sermão do Monte, ainda dava para desenvolver a humanidade do ponto de vista moral sem maiores dificuldades. E o sermão é esse, as bem-aventuranças. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo sua boca, os ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Então, essas são as bem-aventuranças. Vamos olhar brevemente cada uma delas. Quando Jesus sobe ao monte, a gente pensa o seguinte, a gente entende o seguinte, que Jesus, ao subir ao monte, ele se coloca acima das coisas terrenas representadas naquela multidão, né? Não que ele pudesse ser influenciado por alguma forma, mas como a nos dizer que quando quisermos ter contato com os valores eternos, que a gente se coloque também numa posição mais elevada, sair da influência das coisas mundanas, né, para que a gente possa absorver melhor, a gente não ser influenciado por aquilo, pelas nossas próprias mazelas, e se colocando acima para que a gente possa ter acesso a isso. E essa informação é considerando a instabilidade dos nossos sentimentos, que são sempre calcados em valores puramente passageiros. Então a gente tem que se elevar o nosso pensamento, a nossa vibração, para poder ter acesso a esses valores eternos. E a gente também, ainda dessa primeira parte, quando fala que Jesus ele assenta num determinado ponto lá para falar com a multidão. Nenhum ato, a gente entendeu que nenhum ato, ele entende que nenhum ato ou fala de Jesus era desprovido de significado. Em tudo ele aproveitava para transmitir o ensinamento. Dessa forma, a expressão "e assentando-se" não significa que Jesus teve um momento de ociosidade, mas que ele quis nos dizer para nos educarmos a fim de mantermos a tranquilidade em todas as ações que a gente praticar ao longo do dia, ainda que a gente seja visitado por alguma turbulência, alguma coisa que nos inquiete. Então é essa forma que a gente tem que agir, manter a tranquilidade,
ainda que seja um momento de dificuldade que venha nos visitar. Porque se a gente se deixar levar pelo calor da emoção, por aquela situação que nos visita aqui, é uma visita que sempre chega sem a gente ser avisado, o negócio surge do nada, o problema aparece do nada. Então, se a gente apavorar, a gente não consegue reagir da melhor maneira possível, não vai conseguir resolver aquele problema. E, possivelmente, acarrete, consiga mais um problema para depois ter que resolver. A doutrina dos Espíritos, como consolador prometido por Jesus há 2000 anos, nos faculta inúmeros recursos e ensinamentos que nos capacitariam como discípulos do Mestre. Se, esse se que está em negrito, que é o pulo do gato. Se nós, todos nós, cada um de nós, nos dispuséssemos a realizar esse movimento em direção à sua verdade, como ele mesmo nos advertiu, permanecendo nas suas palavras. Lá no início fala que os discípulos se aproximaram dele, aproximaram-se dele os seus discípulos. Para quê? Para beber da fonte, para pegar o que houvesse de melhor das palavras de Jesus. Então, a doutrina espírita, ela nos dá essa informação, mas ao mesmo tempo deixa na nossa mão esse movimento de aproximação de Jesus. Somos nós que temos que fazer de forma a sair da nossa posição, sair da nossa zona de conforto, nosso comodismo e ir até Jesus. Porque Ele pode tudo, Deus pode tudo, Jesus pode tudo. Mas Ele vai respeitar o nosso livre-arbítrio. Se a gente não quiser se melhorar, nem Ele vai fazer nada, Ele vai ficar esperando. Bom, se Ele não quer, eu não posso forçar. Jesus não violenta a consciência de ninguém. Ele espera a gente fazer esse movimento em direção a Ele. E aí também, na parte que fala que Jesus abrindo a boca e ensinava, a doutrina espírita nos ensina que os espíritos mais evoluídos são os que trabalham. Eles são os que mais trabalham. Jesus já era um espírito perfeito quando esteve na Terra. A perfeição relativa que é dada a todos os espíritos alcançarem. E portador de imenso magnetismo que sensibilizava a todos, que com ele tivesse contato. Então, tudo que Jesus, qualquer palavra que Jesus falasse, já era um ensinamento. Porque ele já era perfeito, ele sabia. E ele também, na condição de espírito perfeito, e sabendo da missão dele aqui na Terra, ele não tinha tempo para perder. Ele veio com o objetivo de nos informar sobre o reino dos céus. Ele tinha a missão dele. Então, tudo que ele falava, ele precisava ter um objetivo, precisava ter conteúdo. Então, mas isso nos serve de alerta para que nós, tendo como Jesus como modelo, façamos o nosso falar também proveitoso em todos os momentos, para evitar que a gente, porque a gente tem que ser o tal do vigiar e orar, a gente precisa ser senhor do nosso pensamento, para a gente não ser depois escravo das nossas palavras. Isso é importante. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino de Deus, dos céus. Bem-aventurados, nos termos da teologia, nos indica que aquele que desfruta nesta vida, após a morte terrena, das bem-aventuranças divinas. Outro conceito possível é que aquele que goza de boa ventura, bem-afortunado, feliz. Considerando a natureza divina de Jesus, ficaremos com a definição teológica para o nosso estudo. Então, a expressão pobre de espírito é usada de forma pejorativa, usada para dizer que a pessoa
que uma pessoa é incapaz de realizar algo bom, é incapaz de ter entendimento das coisas. Então, a gente está lá numa situação que nos desagrada, que nos chateia de alguma forma, e a gente fala, nossa, fulano é pobre de espírito, né? A gente atribui a opção dele a essa pobreza de espírito. Mas por pobre de espírito, Jesus não se referiu aos desprovidos de inteligência, mas aos humildes, tanto que diz ser para este o reino dos céus e não para os orgulhosos. Então, pobre de espírito nesse sentido, de não ter orgulho, de não ter vaidade, de não ser egoísta. Tanto que mais para frente a explicação diz assim, está lá no Evangelho: os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade, sua suposta superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de desmerecer a atenção. Então esse de fato é o pobre de espírito, é a criatura que se acha orgulhosa, que se acha melhor do que os outros, ou talvez por ter tido uma oportunidade melhor na vida, e aí ele se define como sendo superior, e aí ele acha que ele não precisa das coisas de Deus para a vida dele. Acho que ele é bom o suficiente para viver e administrar o que cai na mão dele sem a ajuda de Deus. E dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Mais para frente, ainda no Evangelho, fala: Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. Isso por uma razão muito natural: há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é revolta contra ele. Então, independente da situação pela qual a gente passa nesse mundo, a gente está nessa situação hoje por merecimento próprio nosso, e não adianta a gente se revoltar contra Deus, achar que está sendo injustiçado, que não merece, ou qualquer coisa assim. A gente está exatamente onde a gente precisa, e onde é melhor para o nosso desenvolvimento, e onde está materializada as consequências dos nossos atos anteriores. Então a gente não está no lugar errado, não, está no lugar certinho para as pessoas certas. E aí a gente tem que ter essa humildade de aceitar a vida, o contexto de vida que a gente tem hoje. Porque esse contexto que a gente se encontra hoje é fruto da imensa misericórdia de Deus, né? Que apesar dos nossos erros, das nossas escolhas equivocadas, Ele entende que a gente está fadado à felicidade, à perfeição. Então a gente é submetido a uma nova oportunidade sempre para o nosso aperfeiçoamento, para a gente resgatar aquilo que a gente precisa. É o reajuste com a lei. Então, essa humildade é extremamente importante. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Por essas palavras, Jesus aponta a compensação de hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bem dizer do sofrimento, como prelúdio da cura. Também podem essas palavras serem traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofreres, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá tranquilidade no porvir. Então Jesus
A doutrina espírita nos fala, Jesus aponta isso, que esse nosso sofrimento, fruto das nossas escolhas equivocadas em vidas anteriores, elas são benéficas para a gente, porque são um processo de reajuste. Então, se a gente chora agora, passar bem por esse sofrimento, chorar o choro do arrependimento, de entender que precisa passar por isso. E vamos trabalhar para que a coisa, suportando pacientemente, a gente sofra menos, ainda que não possa evitar essa situação. O Espiritismo é o consolador por conta do seu aspecto esclarecedor quanto às causas atuais e ou anteriores do nosso sofrimento, e nos mostra que não apenas eternas, que as dores duram somente o tempo que precisamos para voltar ao caminho reto. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm a ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, que depois do labor virá o repouso. Então, mais uma vez, é o Espiritismo, na condição de consolador prometido pelo Cristo, nos dando essa certeza de que as coisas não estão da forma como estão, por acaso, e não ficarão assim para sempre. À medida que a gente for reajustando a nossa forma de levar a vida, as coisas tendem a melhorar, na medida que a gente for entendendo que a vontade de Deus é a que deve ser, é a que deve prevalecer. Então a nossa vontade não pode ser levada em consideração. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Por esta máxima, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Então, está aí, Jesus nos formando também. Bem-aventurados os mansos. E ele faz desse comportamento manso nosso, que a gente deve seguir, uma lei. Então, é um convite, mas um convite que a lei vai nos obrigar a ter. Um comportamento, que a lei nos obriga a ter. Sendo brando, sendo moderado, sendo manso, sendo afável com os nossos semelhantes. Porque toda forma todo tipo de violência, seja físico, seja verbal, pensamento, e até uma expressão descortês, ela é contra a lei que Jesus trouxe para a gente, nos informou. Então, tudo isso tem que ser pensado direitinho, para que os nossos atos, os nossos gestos, nosso comportamento para com o outro, seja de acordo com a lei de Deus. Mas aí, o pastor, perdão, mas a doutrina espírita adverte o seguinte, que essa mansuetude, essa mansidão, essas coisas todas, essas virtudes que a gente tem que desenvolver, elas não vão cair do céu. É fruto do trabalho árduo realizado pelo Espírito, realizado por todos nós. Nós que temos que trabalhar arduamente combatendo as nossas más tendências. Essas más tendências que são muitas vezes contrárias à lei de Deus, e a todo momento. A gente tem que estar se vigiando nos nossos pensamentos, nos nossos gestos, nas nossas atitudes para com os semelhantes, o tempo todo. Então, eu vigiar e orar, e principalmente eu vigiar em tempo integral. E aí,
Jesus fala, né, que se a gente for manso, a gente herdará a terra. Mas ao mesmo tempo parece uma contradição, porque Jesus fala que bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra, tendo recomendado que aos homens que renunciassem aos bens deste mundo, havendo-lhes prometidos o céu. Pode parecer uma contradição, né? Mas eu vou herdar a terra, mas eu não posso estar, eu tenho que renunciar aos bens da terra. Então, como é que fica isso? E aí vem a explicação. Enquanto aguarda os bens do céu, enquanto a gente desenvolve os bens do céu, tem o homem a necessidade da terra para viver. E como eu falei, só por meio de estar reencarnado é que a gente vai desenvolver as virtudes que são importantes para a gente desenvolver o reino dos céus em nós. Ela é apenas, o que Jesus recomenda, é apenas que a gente não liga aos bens materiais mais importância do que aos bens espirituais. Porque vai chegar uma hora que a gente vai deixar a terra, vai voltar para o mundo espiritual, queiramos ou não. A gente nunca viu ninguém ficando para semente. A gente já viu por aí, China, Japão, acontece essas coisas. Pessoas que vivem 100, 114 anos, 115. Mas a gente nunca viu ninguém que tenha vivido 200. 200 não tem. Então, quer dizer, é sinal de que uma hora a gente vai partir e volta para o mundo espiritual. Então, não é para a gente estar apegado a esse mundo, porque a gente vai, uma hora a gente volta, mas a partida é certa. Então, herdaremos a terra regenerando o nosso mundo interior, para entrar na mesma faixa vibratória do mundo regenerado, o nosso planeta passará a ser. Então, também para a gente herdar a terra regenerada, como a gente sabe, a gente vai ter que regenerar o nosso mundo interior. Do contrário, a gente não vai estar no mesmo nível vibratório. E dessa forma a gente não vai conseguir fazer parte do mundo de regeneração. Bem-aventurados que têm fome de sede de justiça, porque serão fartos. Quando nos fala dos que têm fome e sede de justiça, Jesus não se refere aos que, fazendo justiça com as próprias mãos, querem se passar por Deus, assumindo uma responsabilidade que não lhes pertence. A responsabilidade de fazer a justiça cabe à lei divina, que é toda imparcial e vai agir sem paixão, sem preferência. O ensino de Jesus presente no Evangelho tem unicamente por objetivo fazer com que a criatura aplique a si mesma o máximo rigor a fim de alcançar o estado de bem-aventurado. Então não adianta nada a gente querer fazer justiça com as próprias mãos. Uma vez a gente estava no estudo aqui, os trabalhadores do salão, pela manhã, e a gente estava discutindo exatamente essa questão. Trouxeram um caso, não lembro bem, mas que aí o estudo ficou um tempo girando em torno disso, se era justo, se não era. E a gente foi fazendo julgamentos. Então, por exemplo, não cabe a nós fazer julgamentos, porque somos imperfeitos. Não sabemos, a gente não tem conhecimento nem do nosso passado, o que a gente já contou, né? O que a gente tem de situação para ajustar com a lei divina, que dirá do outro. E também não interessa saber da vida do outro, a gente tem que saber da nossa. E aí, não sabendo do que envolveu as criaturas, no caso que trouxeram para a gente, que eu não vou recordar agora o que é, a gente toma partido, se apressa em fazer o julgamento, em condenar e apontar ele, apontar aquilo, mas sem lembrar que nada é por acaso, né? Se aquelas criaturas estão envolvidas naquela confusão ali, é porque, né, são eles, os dois ou mais, que têm que se ajustarem entre si, tem que colocar em prática o perdão, tem que colocar, né, o esquecimento das ofensas. Então são coisas deles. Aí a gente às vezes assume. Se a gente toma partida, a gente acaba assumindo parte daquela, de certa forma, a contoria daquela situação ali, que não é o caso. Já nos basta aquilo que é eficiente em nós.
gente ainda vai trazer para a nossa conta coisa que não é nossa, por não saber o que estava acontecendo, por fazer julgamento precipitado. Então a responsabilidade por fazer justiça, por cobrar do outro o mal proceder para com o seu irmão, não é da nossa conta. Da nossa conta seria, se a gente já tivesse um entendimento maior, fazer prece por aqueles dois que estão naquela confusão, naquela situação de agressão ali. E aí a responsabilidade fica a cargo da lei divina, que um dia vai conseguir fazer com que os dois se reajustem. Não é problema nosso. Nosso problema é pegar essa situação de todo o ensinamento que traz a lei de Deus e colocar no nosso dia. Porque nós somos ainda impuros, imperfeitos, cheios de mazelas, cheios de problemas, e resolver os nossos problemas, para que a gente possa, numa situação melhor, trabalhar de forma mais eficiente pela obra de Deus como um todo. Então, não dando trabalho, né, para Deus. A gente precisa ser mais um servidor em condição de ajudar, e não mais um criando confusão. Aí o chamado lá, porque serão fartos, né, os bem-aventurados. Serão fartos porque, dando aos nossos semelhantes com os quais convivemos o que tivermos de bom, a consequência natural é que recebamos de volta da mesma maneira. É a demonstração da lei de causa e efeito. Então, se a gente age no bem, se a gente age auxiliando, se a gente age de forma a tentar equilibrar as coisas, aquilo que de bom a gente tiver feito vai voltar para a gente. Né? E esse adjetivo farto indica abundância. Né? Tudo que tem fartura é porque tem em grande quantidade. É algo que tem além do que a gente precisa, tem com sobra. Então, a lei de Deus é de justiça, mas, considerando a divina misericórdia, quando realizamos esse movimento de nos melhorar, Deus, que é soberano em todas as suas virtudes, nos ampara com todos os recursos, nos proporcionando fartura, porque Deus é amor. Próximo. Bem-aventurados e misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. De acordo com o Evangelho, a misericórdia é o complemento da brandura. Porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O esquecimento é próprio da alma elevada, que vai acima dos golpes que lhes possam ferir. Com que direito reclamaria-se o perdão de suas próprias ofensas, se não se perdoa as ofensas dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, também não é para pegar e fazer conta das vezes que perdoou, né? Então o Evandro me dá um prejuízo qualquer, ele vai, me pede perdão e fala, beleza, perdoei, mas uma vez, 2 vezes, não vai contar. É perdoar e esquecer, perdoar e deixar para trás. Né? Não vai ficar depois com um caderninho anotando, não perdoei, mas vou colocar o nome dele aqui no caderninho do rancor, não é isso. Né? Porque senão não tem condição, não tem mesmo, não vai em lugar nenhum. Opa. Perdão. Perdão, está faltando um slide aqui. Só os misericórdios. Não, é isso mesmo, está faltando. Vamos em frente. Bem-aventurados os limpos de coração,
O Evangelho nos fala que bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como da humildade. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Ter um coração limpo, assim como todas as outras virtudes, somente é possível após um processo que exige paciência, persistência e força de vontade, uma vez que essa limpeza se faz de dentro para fora, nos obrigando a rever valores, postura e prioridades. Todo esse processo leva milênios. Ninguém consegue uma mudança, alcançar uma bem-aventurança dessa, um status desse, da noite para o dia. Tudo é processo. Todo processo, ele é longo. Né? O próprio nome já diz, a gente já tem essa referência na Terra. Vai entrar com um processo tal, pode esperar que ele vai durar meses. Então, nada é da noite para o dia. Quando a gente entra com um processo, sei lá, para isenção de alguma coisa, o processo dá uma volta dentro do órgão competente até que venha uma resposta para a gente. Né? Pode ser que não tenha uma resposta favorável, a gente vai ter que começar tudo de novo. E aí, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A doutrina espírita nos ensina que enquanto encarcerados no corpo físico, os sentidos ficam limitados pela matéria. Liberto do corpo físico, o espírito não enxerga tal como fazia. Sua percepção expande e ele enxerga com essa percepção expandida. Né? Então não precisa mais dos olhos físicos para enxergar, ele deixa de enxergar e passa a entender as coisas. À medida que evolui essa imoralidade, conhecimento, vai aumentando sua percepção e entendimento das coisas. Então, o verão a Deus é, na verdade, compreender Deus e viver a sua lei. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A oração de São Francisco de Assis nos apresenta uma ideia de como deve ser um pacificador, sob a ótica do Evangelho. Ela fala assim: Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Então, em todas essas situações complicadas no relacionamento humano, a pessoa que se propõe, o espírito que se propõe ser um pacificador, um pacifista, ele tem que levar, tem que se apresentar, se for se apresentar naquela situação, exatamente como o oposto. Então não adianta nada, eu vou apagar incêndio com gasolina, né? Não vai resolver nada, vai só piorar. Então a gente tem que ter esse entendimento que a gente precisa estar sempre no lado oposto da confusão. Então, se a gente vê duas pessoas discutindo por alguma coisa, a gente tem que tentar apaziguar aquilo. Aí sim, a gente estaria numa atitude positiva. E não tomar um partido e aumentar mais ainda a confusão. O pacificador é aquele que não guarda ódio, nem rancor, nem desejo de vingança quando em uma situação que lhe seja desfavorável. É perdoar sem pensamento de oculto e sem condições o mal que nos causam. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles, com aquelas pessoas que nos ofendem. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar.
com o bem que lhes advenha, é socorrê-los apresentando-se ocasião. Abster-se, quer por palavra, quer por atos, de tudo que possa prejudicar. É finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Então, o pacificador deve ser esse, que está ali para ajudar aqueles que estão envolvidos em determinado conflito, e não para complicar ainda mais a situação. E os pacificadores, bem-aventurados sejam, porque eles serão chamados filhos de Deus, pelo seguinte: a gente sempre é chamado na terra, no mundo, de alguma forma, né? A gente tem um nome pelo qual a gente é reconhecido, né? A gente atende. E a gente tem uma referência, né? As pessoas têm uma referência de nós pelo nosso nome. Então, do ponto de vista espiritual, tudo é alcançado por meio de esforço próprio ao longo de um processo de transformação interior, não existindo santificação automática. Eu acho engraçado que, para quem não sabe, eu sou militar, né? Sempre que mora algum militar, as pessoas comentam: fulano era tnão bom, não sei o que, tal, morreu. E às vezes a gente conhecia a pessoa e via que a pessoa não era assim, flor que se cheirasse, né? Mas depois que morre, a pessoa passa a ser um santo, bonzinho, né? Só que essa santificação automática não existe. Não é porque morreu, deixou o corpo físico que melhora. Todo o corpo físico a gente vai continuar do mesmo jeito que a gente é, se a gente não procurar se melhorar. Então, a gente vai ser chamado de filho de Deus quando o Espírito, quando nós tivermos compreendido Deus, o que é Deus de fato, e quando nós tivermos passado a viver segundo a sua lei. Aí sim nós seremos reconhecidos como filhos de Deus. Gente, está acabando, tá? Só falta 800 slides. Tá? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O conceito de perseguição é ato ou efeito de perseguir, ou intolerância contra algum conjunto, organismo ou grupo social. Esse conceito é da sociologia. Aí lá no Evangelho tem: aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante do meu Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 10. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Está em Lucas. Jesus foi perseguido porque toda a sua mensagem questionava a forma como as autoridades religiosas conduziam as pessoas, cobrando um cumprimento rigoroso das leis. E a gente lembra que as leis traziam, era mais no aspecto exterior do que no aspecto moral. Mas eles mesmos, que cobravam absurdamente muito do povo, não davam exemplo, eles não viviam aquilo que eles cobravam. E Jesus, além de bater de frente com esse povo, não renegou Deus em momento nenhum. E ao mesmo tempo exemplificava como a criatura deveria proceder para alcançar o reino de Deus. Então a nós outros, nos cabe ter a mesma coragem moral de assumirmos no mundo, esse mundo que é tão materialista, tão da forma do culto exterior, né, dos valores mundanos. A nossa fé em Deus, a nossa crença nos ensina de Jesus. Ainda que o mundo nos persiga por conta do nosso propósito de renovação íntima. Então essa é a ideia. Já está acabando. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Injuriar quer dizer ofender, desonrar, causar dano ou estrago a.
A injúria é uma atitude de quem está em condição de menor desenvolvimento moral, espiritualmente falando. Aquele que já age embasado no amor, vivenciado por Jesus, compreende o estado doentio daquele que age assim e o perdoa, ou nem chega a perdoar, por não ser atingido pela injúria proferida. Em um mundo com o que vivemos, espíritos vinculados à treva, sejam encarnados ou desencarnados, usam de todos os artifícios possíveis para desarmonizar aquele que se encontra em harmonia com a lei. Então a gente precisa entender isso, que aquele que profere uma injúria, ele é uma pessoa que está em desequilíbrio, e aí a gente não pode se sentir ofendido com aquilo. A gente que já tem um conhecimento de doutrina espírita, a gente tem que entender que ele é uma pessoa que está no seu desequilíbrio, pode estar num momento não muito bom. Por exemplo, as brigas de trânsito, as fechadas que a gente leva. A gente tem que entender que talvez aquele irmão que está dirigindo de qualquer jeito possa estar passando por uma grande dificuldade. E aí não reagir, não devolver a ofensa, a fechada, o comportamento agressivo dele é a nossa obrigação. Porque já temos conhecimento doutrinário e que é nosso dever agir assim. Só para fechar, então, procuremos com sinceridade ouvir, compreender e vivenciar esse abençoado roteiro. Coloquemos-nos aos pés do monte de nossas dificuldades e aquietemos a ansiedade em Jesus. O Mestre dirige-se a nós desde sempre, acolhendo-nos em um abraço de ternura e de amor. Bem-aventurados seremos se nos entregarmos a esse abraço, pois seguiremos mais confiantes e fortalecidos. E por fim, eu achei naquela revista que eu falei, o Médico, esse pedacinho aí do livro Boa Nova, capítulo 11, Humberto Campos, que fala assim: do alto do monte soprava um vento leve e deliciosas vagas de perfume. As brisas da Galileia se haviam impregnado da virtude poderosa e indestrutível daquelas palavras, e obedecendo a uma determinação superior, iam espalhar-se entre todos os aflitos da terra. Obrigado pela atenção e que fique para a gente essa reflexão aí, e colocarmos no nosso dia as lições do Sermão do Monte. Agradeço infinitamente a oportunidade de falar aqui, a atenção de vocês, e até a próxima. Obrigado.